Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história dos 2 primeiros episódios da série de drama tailandesa de 2019, chamada Nada ao Redor. Alerta de spoilers a seguir. Após a formatura, os alunos ricos de uma escola particular de elite decidem fazer uma festa do eclipse lunar, em uma ilha próxima, apesar da ilha ter um toque de recolher às 18 horas. No mar, um pequeno barco de pesca flutua sobre as ondas. Kran está no fundo do oceano, segurando um arpão. De repente, ele ouve um estrondo vindo debaixo da terra, o obrigando a nadar de volta à superfície. Mais tarde, Kran vai de moto até a escola particular para a cerimônia de formatura. Os outros alunos aproveitam seu último dia, tirando fotos e comemorando com os amigos. Quando Kran pega algo em seu armário, Anand esbarra nele. Ele pede desculpas e diz a Kran que se algum dia visitar a ilha, comerá no restaurante em que ele trabalha. Com uma voz calma, Kran diz que vai estudar em Bangkok, e Anand supõe que ele ganhou uma bolsa de estudos. Então a bela Mai passa por eles, e Anand alcança sua namorada. De repente, Joey dá um tapinha no ombro de Kran, confrontando seu amigo. Joey o aconselha a não se importar com Anand, já que depois da formatura, todos estarão por conta própria. Depois ele convida Kran para uma festa após o eclipse. Ele pediu ao pai que mexesse uns pauzinhos para que não fosse necessário o toque de recolher dos alunos às 18 horas. No entanto, o morador da ilha recusa o convite porque tem trabalho depois da escola. Mas Joey insiste que ele passe por lá depois do seu turno, já que a festa vai durar até o amanhecer, com o que Kran concorda com relutância. Mais tarde na festa, os jovens embriagados comemoram e dançam sob o céu noturno. Em outro lugar, Kran acaba de terminar o seu turno e passa um tempo com seu padrasto no carro. Enquanto os dois conversam sobre a partida do rapaz para a faculdade, o assunto muda quando Kran recebe uma caixa contendo uma adaga antiga que pertenceu ao seu pai biológico. O presente confunde o adolescente, pois ele achava que o seu padrasto nunca havia conhecido seu pai biológico. Sua reação diz ao padrasto que Kran ainda não ouviu a sua mensagem de voz, uma mensagem que contém a verdade sobre os pais biológicos de Kran. De repente, as luzes da rua começam a piscar e a lua no céu fica vermelha. Quando os alunos da festa percebem, eles começam a apontar para a lua com entusiasmo e admiração, enquanto tiram fotos. Enquanto isso, Kran sai do carro para olhar a lua, quando percebe uma onda gigantesca se formando. Seu padrasto, em pânico, pede que ele volte para dentro do veículo e tenta ligar o motor. Infelizmente, a onda destrutiva cai sobre eles antes que possam escapar. Kran geme de dor quando olha para o lado e vê o seu padrasto desmaiado no volante com a testa sangrando. O rapaz tenta acordar o homem inconsciente, enquanto a água entra no carro. De repente, um barco bate no para-brisa, quebrando o vidro. Kran grita de medo enquanto a água enche o veículo. Ele tenta, impaciente, quebrar a janela rachada para que eles possam escapar, mas enquanto o carro se enche de água, Kran só pode assistir à morte do seu padrasto. Seus pulmões lentamente ficam sem ar e ele perde a consciência. 25 dias depois, Kran de alguma forma conseguiu sobreviver ao desastre. Os destroços arrastados para a costa pelo tsunami estão espalhados por toda a praia. Naquele dia, Kran conversa com um colega de classe sobre a sua situação. O aluno assustado teme a possibilidade de não ser resgatado, já que eles não recebem notícias do continente há quase um mês. Depois ele pergunta a Kran como ele sobreviveu ao tsunami. Mas Kran não se lembra de nada. Em outro lugar, uma aluna chamada Arissa está mexendo nos celulares dos seus colegas, verificando quais deles ainda têm bateria suficiente para verificar se há sinal. Ela usa o celular de Nat, mas ainda não capta nenhuma recepção. Joey e Anand chegam e ela diz a eles que precisam contar aos outros que o plano com os celulares é inútil. No entanto, Anand insiste que o continente ainda pode estar consertando as torres de celular. Com um suspiro, Joey concorda que o plano de Anand está falhando e Arissa acrescenta que os outros não gostaram que seus telefones tenham sido confiscados. Anand insiste que eles concordaram com o plano e que devolver os celulares só diminuiria ainda mais as chances de serem resgatados. Joey lembra que se ainda houvessem pessoas no continente, elas já teriam sido resgatadas. Na clínica da escola, Mai verifica a temperatura e os ferimentos de Jack. Ela observa sua febre e o ferimento infectado na perna. Mai se preocupa com o bem-estar de Jack, especialmente com a falta de medicamentos e de conhecimento médico. O namorado de Jack, Krit, também se preocupa com a sua condição, enquanto Mai diz a Jack que ele precisa ficar na clínica para observação. Em seguida, Jen entra carregando uma bandeja de comida para o irmão doente. Mais tarde, Mai pede ajuda a Joey
dizendo que a perna de Jack parece estar infeccionada e pergunta se ele sabe onde conseguir antibióticos. Joey menciona que Craan talvez saiba, já que ele é um residente da ilha. Depois disso, os alunos retidos se reúnem no refeitório para receber a sua comida nada apetitosa. Enquanto olha ao redor, Anan faz um discurso sobre a busca do seu grupo por sinal telefônico. No entanto, ninguém parece interessado em ouvir. Seu anúncio é interrompido por Nat e Gun, que apresentam um dispositivo mecânico antigo que encontraram, pensando que pode ser um videogame retrô. Arissa examina o dispositivo antigo e o reconhece como toca-fitas. Nat se pergunta se eles podem usá-lo para ouvir música, mas Ice ressalta que eles não precisariam do toca-fitas para ouvir música se Anan não tivesse roubado seus celulares. Então todos começam a se manifestar para que Anan os devolva. Para acalmar a multidão, Joe intervém e se solidariza com todos, pedindo mais 5 dias de paciência. Mais tarde, Joey e Craan vão até a casa do chefe da aldeia em busca de suprimentos. Joey vê a adaga de Craan e elogia sua lâmina. Na escola, Arissa abre o toca-fitas com entusiasmo, na esperança de consertá-lo, quando de repente Nat e Gun aparecem com uma fita antiga que encontraram. Depois que Arissa insulta o hálito desagradável deles, Nat responde que seus comentários desagradáveis são a razão pela qual todos a odeiam. Embora visivelmente magoada com o comentário, Arissa finge que não se importa, enquanto os dois vão embora. Suspirando, Arissa se lembra de ter visto uma aluna deitada no chão ensanguentada, enquanto ela estava perto com uma tesoura na mão. Na casa do chefe da aldeia, Craan e Joey encontram remédios, incluindo o antibiótico que Mai queria para a infecção de Jack. Enquanto olham ao redor, Joey chama Craan para ver um barco preso em um penhasco. Joey acredita que o barco pode ser a sua última esperança de chegar ao continente, pois a busca inútil, por sinal, não teve sucesso. Então ele decide escalar a superfície rochosa, apesar do aviso de Craan. Na metade da escalada, Joey escorrega e cai vários metros. Craan tenta ajudá-lo, mas chega tarde demais. Minutos depois, Craan leva o seu melhor amigo para a clínica e o deita em uma cama. Mai levanta a camisa dele e entra em pânico ao ver a pele machucada e uma costela visivelmente quebrada. Abalada, ela pega um estetoscópio para examinar o seu peito ferido. Assim como temia, ela não consegue ouvir o pulmão esquerdo de Joey, o que indica uma lesão grave. Ela se afasta em pânico e diz a Craan que não sabe o que fazer. Craan pede que os outros saiam da sala para que Mai sinta menos pressão. Em seguida, a mulher pega um livro de medicina e folheia rapidamente as páginas em busca de informações sobre uma lesão na costela. Ela acha que o pulmão de Joey entrou em colapso e precisa inserir uma agulha na cavidade pulmonar para liberar a pressão do ar. Enquanto ela pega uma seringa grande, ela se posiciona ao lado dele. Entretanto, devido à sua falta de conhecimento e experiência, Mai não consegue realizar o procedimento. Ela cai no chão chorando, tentando reunir coragem para salvar o seu amigo. De repente, Joey segura a mão de Mai e lhe diz que está tudo bem. Segundos depois, Joey dá o seu último suspiro para a tristeza de Craan e Mai. No observatório, Craan confronta Anan sobre a sua decisão de manter os outros no escuro em relação à busca mal sucedida por um sinal. Craan diz a Anan que há um barco que eles podem usar. No entanto, Anan recusa essa ideia. Mais tarde naquele dia, os colegas se reúnem na praia para o funeral de Joey. Enquanto seu corpo queima, Anan faz um discurso sobre o barco que ele diz ter encontrado, roubando a ideia de Craan. Nervoso, Craan fica em silêncio enquanto olha para ele. Naquela noite, os alunos recebem seus telefones de volta e, em lágrimas, percorrem as fotos e os vídeos das suas famílias e entes queridos. Enquanto isso, Craan se senta sozinho perto da praia e finalmente ouve a mensagem de voz do seu padrasto. No entanto, a sua bateria acaba pouco antes dele ouvir a parte importante da mensagem. De repente, o chão treme e um zumbido alto enche o ar, fazendo com que Craan se enrole de dor e seus olhos fiquem completamente brancos. Quando Craan abre os olhos, ele se encontra no meio de uma floresta, onde vê uma mulher carregando um bebê. Quando ele segue a mulher, vinhas se enrolam em seus tornozelos e em sua garganta o puxando para o chão. Nan vê o seu corpo na praia e tenta acordá-lo, e Craan abre os olhos com um suspiro, respirando pesadamente. A mulher peculiar pergunta o que aconteceu com ele, e Craan diz que estava tendo um sonho. Então ela pede que ele o descreva, mas o jovem se recusa a entrar em detalhes. Quando o rapaz está prestes a ir embora, Nan o chama e lhe entrega sua adaga. Mais tarde, Nan chega à escola e vê seus colegas de classe falando sobre o terremoto. Ela explica que ele está ligado a um fenômeno que os humanos não conseguem entender. No entanto, os outros riem dela, achando que seu raciocínio não faz sentido. Depois que Nan sai, a Nan fala sobre escapar da ilha de barco.
Então Ice o interrompe rudemente e o provoca, provocando risos no grupo. Sentindo-se oprimido, Anan se lembra de quando ainda era um maestro musical. Enquanto ele tentava dar o melhor de si, um dos violinistas não o ouvia, desrespeitando a sua autoridade. Após o ensaio, seu pai o repreendeu pela falta de controle sobre a orquestra, comparando as suas próprias habilidades com as dele. No presente, Ice e Ying estão explorando o resto da ilha. Ice mostra à namorada o seu local secreto, que é uma bela lagoa. Sentindo a angústia do namorado em relação à situação deles, Ying o distrai convidando-o a pular na água. Ying passa a mão no peito de Ice antes de beijar o local sobre seu marcapasso. Enquanto os dois se beijam, a temperatura da água aumenta até começar a ferver, escaldando-os enquanto eles saem apressadamente da lagoa. Eles fogem em pânico, chamando por Anan, que está ocupado organizando os outros na praia. O casal mostra aos colegas de classe a lagoa fervente, o que aumenta a urgência em deixar a ilha. O primeiro objetivo em sua agenda é derrubar o barco do penhasco rochoso. Os meninos se perguntam se o pequeno barco pode levar todos eles até o continente. Craan lhes diz que cabem apenas 10 pessoas, o que faz com que os outros relutem em trabalhar para consertá-lo, já que talvez nem sejam um dos passageiros. Para amenizar a situação, Craan diz a eles que decidirão sobre as 10 primeiras pessoas mais tarde e sugere o uso de uma roldana para fazer o barco descer, o que Anan aprova. Ele ordena que os outros tragam uma corda, 3 troncos e uma polia. E no dia seguinte, todos já reuniram todos os materiais e equipamentos para a tarefa. Entretanto, a falta de conhecimento de Anan o torna incapaz de instruir os outros. Craan sugere fazer um tripé do topo do penhasco e usá-lo como alavanca. Depois ele começa a escalar com a corda. Ice se junta a ele, apesar de Anan desencorajá-lo de continuar a tarefa por causa do seu coração fraco. Seu comentário irrita Ice, que ainda está determinado a subir com a polia. Anan se lembra da sua apresentação em um concerto como maestro, comparando seu violinista com Ice, que arrogantemente consegue subir o penhasco. De repente, Ice deixa cair acidentalmente a polia, atingindo as costas de Craan. E Anan se lembra de como a sua liderança como maestro falhou, decepcionando seu pai com a sua fraqueza. Mais tarde, Craan é enviado para a clínica, onde Mai trata de seu ferimento, cortando a sua carne e drenando o sangue. Sentindo a confiança dele em suas habilidades, Mai sente uma proximidade com Craan, pois os dois compartilham suas ambições secretas. O sonho de Craan de ser fotógrafo subaquático e as aspirações de Mai como cantora. Enquanto isso, Arisa e Ying consertam o toca-fitas antigo e o alimentam com um gerador de bicicleta. Com energia suficiente, eles usam a fita antiga que Nat e Gan encontraram para testar o dispositivo. Enquanto a música toca, a voz de uma mulher canta sinistramente sobre como a vida vai acabar e pronuncia a palavra Prachaisúria. Intrigadas, as duas jovens entram no quarto de Nat e Gan, enquanto os rapazes estão trocando de roupa. Arisa se desculpa enquanto dá uma olhada nas estantes e pergunta onde eles encontraram a fita. Os meninos dizem que a encontraram no quarto do professor Lin. Então ela finalmente encontra um livro que contém o poema com a palavra única e sai com Ying. As moças descobrem que o poema fala de um reino cheio de imperfeições e de uma grande inundação que o apaga da existência. Ao ouvir a interpretação de Arisa sobre o poema, Ying teme perceber que o poema espelha a realidade deles. Naquela manhã, todos conseguem derrubar o barco do penhasco e transportá-lo com sucesso para a praia. Enquanto isso, Arisa e Ying percebem que a fita foi intencionalmente manipulada, porque as linhas estão confusas quando comparadas ao poema original. Na praia, todos discutem como escolherão as 10 primeiras pessoas que deixarão a ilha. Mai indica Jack porque ele precisa desesperadamente de cuidados médicos. A discussão é interrompida quando o jantar é servido, frustrando Anan. Ele se lembra da sua mãe pedindo que ele tocasse piano para ela antes de ir para a escola e se arrepende de não ter feito isso. Anan sente saudades da sua mãe ao ver o piano abandonado na praia. Ele toca uma música clássica que chama a atenção dos seus colegas. Durante a apresentação, Naan pergunta a Craan sobre o seu sonho e aconselha que se ele voltar a sonhar, não deve resistir e ver aonde isso leva. Quando a apresentação de Anan termina, todos aplaudem e Nat pede para ele tocar uma música pop. Enquanto a música toca, todos se juntam para cantar, levantando o ânimo de todos. De repente, uma mulher misteriosa sai da floresta e cai no chão. O episódio termina com Craan correndo apressadamente até ela para ver se está tudo bem. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.